Bom dia a todos, vou partilhar aqui a minha tela e nós vamos dar início à nossa aula. Deixa só eu colocar aqui. Bom, a nossa mentoria, né, mais uma vez, é a nossa quinta aula presencial da mentoria de criptomoeda, e ela vai fazer uma introdução às análises. Por que as análises? Porque basicamente a gente tem três, ok? A primeira análise que a gente tem é a análise de mercado. O que eu vou fazer nessa análise de mercado? Eu vou analisar a capitalização no mercado. Se você abrir o CoinMarketCap hoje, ele está com uma capitalização de 1,71 trilhões de dólares, ok? Falando em USD. E a gente sabe que é muito alta passa os 3 trilhões. É como se existe a única passar a marca de 3 trilhões. Então, se ele está em ponto prática, de operação, avaliando. Por que ele está praticamente metade? Só para vocês terem uma ideia. A gente tem a taxa de juros nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem aquela ameaça que está acontecendo lá, da guerra, parará. Então, tem gente preocupada com uma coisa mais séria do que lembrando que a Rússia em si é um país com grande capitalização dentro da sociedade. E aqui no Brasil, a gente tem a questão de eleição, futebol, enfim. Essas coisas fazem com que as pessoas tenham observando, então elas acabam optando por coisas mais sólidas, né? Mais conservadoras. E essas coisas mais conservadoras, é óbvio. Tudo que é mais conservador, pagamento. Não tem conversa. Por outro lado, os profissionais continuam ganhando dinheiro no mercado. O que a gente tem é um número de pessoas que entendem menos fora do mercado. Quando o mercado começa a subir, essas pessoas que entendem menos acham, agora eu vou ganhar dinheiro, eu vou lá e coloco o dinheiro. É onde os grandes players limpam o dinheiro da galera. Okay? Então, assim, esse momento é um momento legal da gente estar observando, aproveitando as oportunidades e comprando. Hoje, por exemplo, o mercado está 3,03 abaixo, em queda, menor do que estava comparando com ontem. Então, é importante você fazer uma análise, você observar, você pegar o hábito de abrir o CoinMarketCap todo dia para dar uma olhada. Dentro desses números chega ali acima de 3 trilhões de dólares. Outra forma de a gente fazer essa análise sólidas, mais liquidez, porque se eu tenho mais dinheiro no mercado e essas pessoas entendem menos de mercado, elas provavelmente vão se posicionar em moedas menos sólidas, ok? Vão se posicionar porque um guru disse isso, porque uma notícia disse aquilo, e aí você consegue ter uma liquidez maior nessas moedas que não são tão sólidas, e aí consegue, às vezes, aferir um lucro legal, ok? Então, Medo e Ganância é legal observar também, o site de Medo e Ganância, para você fazer a análise de mercado geral. Lembrando que tem mais uma coisa que eu não falei aqui, mas é importante, que cada vez mais o mercado de cripto está se adequando ao mercado tradicional, às bolsas de valores internacionais. Por quê? Porque cada vez mais eu tenho grandes instituições dentro do mercado de cripto. O Bradesco entrou,
a JP Morgan entrou, IBM entrou, o Google entrou. Então, eu tenho hoje o Mercado Pago entrou. Então, eu tenho vários grandes players do mundo tradicional, do mundo financeiro tradicional, entrando no mercado de cripto. Então, o mercado de cripto tende a estabilizar e tende a cada vez mais ter um pouco de influência, não que seja grande, tá? Mas um pouco de influência do mercado tradicional. Isso vai acontecer gerando uma certa um movimento um pouco diferente do que se teve nos últimos anos. Tudo isso é importante só a gente saber para a gente não ficar perdido na hora que a gente lê ou ouve uma informação, ok? Depois disso, a gente vai fazer a análise fundamentalista. O que é essa análise fundamentalista? Qual é o propósito da moeda? A gente vai olhar o white paper dela, a quantidade de moedas que ela tem em circulação, o supply dessa moeda, e depois a gente vai ver a liquidez. Também vai mais para frente, vocês vão entender como se faz a avaliação de indicadores de blockchain, tá? A tal das hash rates, que a gente faz também ali uma avaliação sobre a segurança da rede, e também as pessoas que falam daquela moeda, que usam aquela moeda, enfim, isso é interessante você ver para saber qual é o número de pessoas interessadas naquela moeda. Uma outra coisa também é quais corretoras aquela moeda está, para a gente ter uma noção de como aquela moeda está se desenvolvendo. Então, quando eu faço uma análise fundamentalista, eu levo tudo isso aqui em consideração. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Mas é importante reforçar que eu só decido entrar numa moeda depois que eu fiz uma análise fundamentalista. Já a análise técnica ou grafista, né? Eu levo em consideração o gráfico de um determinado ativo. E aí, no gráfico, eu tenho candles e velas, que são aqueles tracinhos. A gente já vai ver isso um pouquinho melhor. Também eu tenho como avaliar o suporte e a resistência, a área de rejeição de uma criptomoeda. As zonas neutras, que é zonas que eu não faço nada, eu não compro nem vendo. Naquele preço, eu simplesmente saio da operação e deixo a operação acontecer. Os tempos gráficos, a tendência dentro da análise técnica, né, olhando o gráfico, eu consigo ver a tendência. As médias móveis e também o estoque RSI, ok? A gente vai, não se preocupa não, que a gente vai separar essas coisas bem separadinho. Aqui falando de candle, como eu falei, cada uma dessas barrinhas, digamos assim, ou velas, que é o nome adequado, quer dizer uma coisa para a gente. Essa barrinha aqui, por exemplo, é uma barrinha que me mostra que naquele período gráfico, ok? Naquele período gráfico, a moeda teve alta. Eu não separei para vocês que período gráfico é esse, porque a gente vai falar um pouco melhor sobre ele mais na frente. Mas naquele período gráfico ali, a moeda teve alta, ou seja, ela começou aonde está a parte cheinha ali, tá vendo? Onde tem aquela parte cheinha, e ela subiu até aquele pontinho, aquele risquinho lá em cima, depois ela desceu e fechou naquela parte cheinha verde. Então, esse período gráfico, ela teve um movimento de alta. Muita gente comprando naquele período gráfico, mais gente comprando do que vendendo. Já nessa outra vela aqui, a gente teve um candle de baixa, ou uma vela de baixa. Ou seja, a moeda começou a venda do período naquele onde começa o vermelhinho dela, ela caiu, foi até a parte de baixo, fez esse risquinho para baixo, mas esse risquinho para baixo não se sustentou, então ela voltou a subir um pouquinho dentro daquele período gráfico e fechou no vermelho de qualquer forma. Então, ela abriu no vermelho e fechou no vermelho. Ela abriu em queda e fechou em queda. E aí, a gente tem esse candle de baixo. Aqui, nesses risquinhos que vocês veem, são áreas de rejeição, tá? Então, perdão, são linhas de sombra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a moeda desceu até aquele valor, mas os compradores e vendedores que estavam ali naquele momento não aceitaram aquele preço. Então, em vez de ficar naquele preço ali, negociando naquele preço, ele foi lá
pegou a ordem de alguém e voltou a subir ou voltou a cair. Então, formou só esse risquinho que a gente conhece como linha de sombra. Tanto linha de sombra de alta quanto linha de sombra de baixa. Linha de sombra de alta está em verdinho, linha de sombra de baixa está aí no vermelho, ok? Naquele movimento, eu tive um candle de alta e a linha de sombra ficou verde. Ou naquele movimento eu tive uma linha, uma compra, um candle de baixa e a linha de sombra ficou vermelha, ok? Então, basicamente, é essa informação que você vai ver nesse tipo de gráfico. Eu tenho o candle, que é a vela em si, essa parte que está toda preenchidinha, e eu tenho os risquinhos, que são linhas de sombra, que me mostram preços que foram negociados e foram rejeitados. As pessoas não aceitaram aquele preço, ok? De qualquer forma, vamos supor que eu tenha colocado uma ordem para venda lá no 39.265. Não 265,20, 265. Ele foi lá, se tinha um volume, que o número de compradores foi suficiente, ele pagou minha ordem. Se de repente tinha mais pessoas tentando vender aquele valor e não deu para comprar o de todo mundo, foi rejeitado o da maioria, mesmo ele batendo aquele valor, ele não pagou a minha ordem. Isso é importante ressaltar, porque às vezes a pessoa diz assim, mas chegou naquele valor e eu não peguei. Você não pegou porque tinha muita gente posicionada naquele valor, e aí, porque tinha muita gente, eles não pagaram todo mundo, já que não confirmou o preço, apenas fez uma linha de sombra. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre suporte e resistência. Eu peguei até um suporte do próprio Bitcoin, que aí fica um pouquinho mais tranquilo para vocês verem. Ó. Essa linha de baixo, tá? Essa primeira linha azul, que é o suporte do Bitcoin, esse gráfico é um gráfico semanal. Como é que eu sei disso? Do lado do nome BTC-USD, eu tenho um S. Esse S é de semana, tá? Então, eu tenho um gráfico semanal e ele está me dizendo o seguinte, que essa linha de baixo, né? Eu tenho uma área onde o Bitcoin ele tem tido bastante negociação e tem resistido para cair. Ele não tem passado dessa área para baixo com muita facilidade. E essa área é o 30.882, tá? Eu tenho algumas quedas lá no 29, no 28, tenho, mas é bem pontual, como linhas de sombra, ele não tem ficado. Então, 30.800, 30.900 é uma área onde ele costuma bater e subir novamente, ok? Então, a minha linha de suporte, ou a minha linha do Bitcoin, que eu tenho medo que ele caia abaixo e se mantenha, é abaixo dos 30.800, aproximadamente. Se o Bitcoin cair abaixo dos 30.800, e se manter, não só ir lá buscar uma ordem ou outra e voltar, mas se manter abaixo disso, a gente vai ter mais queda no mercado. A gente vai ter mais queda em todas as outras moedas. Então, esse é um suporte muito, muito importante, porque já está há alguns anos nesse suporte. O Bitcoin não ultrapassa, ele não perde essa linha dos 30 e pedrada há alguns anos. Então, é um suporte bastante importante. Uma outra área de bastante negociação é esse 32.741. Então, o que a gente faz? A gente tem um intervalo entre o 30.800 e o 32.700, que é uma boa área, é uma área de suporte, que é uma boa área para compra. Ou seja, ele cai sim abaixo do 32.700. Ele costuma ir lá testar aquela regiãozinha. Então, se eu quero comprar mais Bitcoin, eu quero comprar mais Bitcoin. Então, o que eu faço? Eu coloco as minhas ordens, se eu já tenho, eu coloco as minhas ordens nesse ponto. Se eu não tenho, eu compro na hora que eu entrei, ok? Mas se eu já tenho, eu tenho a minha próxima compra é nessa região. E aí, putz, eu tenho mais dinheiro para comprar Bitcoin. Onde eu vou comprar? Vou criar ordens nessa região. Por quê? Porque ele vindo nessa região, ele vai melhorar meu preço médio. A não ser que eu não esteja preocupado com o preço, ok?
a não ser que eu esteja preocupado só em aumentar o meu patrimônio. Mas se eu estiver preocupado em preço, essa é a minha região de compra, entre 30.800 e 32.700, ok? E ali eu tenho uma linha acima ainda azul, tem as duas linhas baixas, que são as duas como suporte, e eu tenho a minha linha azul de resistência, que é no 38.963. Lembrando que ele passa por sombra, às vezes, do 38.900, mas quando ele bate no 40, ele não está segurando. Ele não está segurando. E para acabar essa tendência baixa que a gente tem hoje no mercado, o Bitcoin ele tem que superar a linha dos 42, depois ele tem que superar a linha dos 48 e depois ele tem que superar a linha dos 43, dos 53. Então ele tem 3 resistências muito fortes para ele subir. E no mercado de criptomoedas, ou no mercado de gráficos, enfim, a gente costuma dizer que é o seguinte, o ativo ele sobe de escada, ou seja, ele tem que superar os 30, os 40, depois ele tem que superar os 45, os 45, 47, depois ele tem que superar os 48, depois ele tem que superar os 53. Então ele tem degraus para subir. Mas para descer, ele desce de elevador. Se ele cair aqui abaixo do 30 e ele se sustentar abaixo do 30, ele vai descer assim de maneira absurda. Ele vai buscar lá o 24, depois ele tem lá uma zona nos 19, depois ele tem uma zona lá nos 11. Então, descer, ele desce de elevador. Eu não sei para onde ele cai. Eu não tenho como saber para onde ele cai. Assim como eu também não tenho como saber para onde ele sobe. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o gráfico, abrir o gráfico. Quanto maior o tempo gráfico, mais importante a informação que tem nele. Por isso eu peguei um gráfico semanal. Por quê? Porque faz muitos anos que o Bitcoin não vai abaixo, não se sustenta abaixo dos 30. Faz pelo menos 3 anos que isso não acontece. Então, essa zona do 30 é uma zona muito importante. E se você for observar aqui no gráfico, tem uns espaços no meio, entre uma linha e outra, ele não fica naquela linha. Ele não fica naquele período ali, naquele espaço ali. Ele passa por ele e vai buscar a outra linha, o outro suporte, a outra resistência, que já foi suporte um dia e hoje vira resistência. Então, quando o ativo está em tendência de alta, ele pega os suportes para se tornar a nova base dele. Ele pega a resistência, perdão, ele pega a resistência para se tornar um novo suporte dele. Então, ele anda de suporte em suporte para cima. E quando o ativo está em tendência de baixa, ele anda de suporte em suporte para baixo. Cada suporte se torna uma resistência. Pode parecer confuso, mas conforme a gente for fazer isso, vai ficando mais claro, tá ok? Sempre que ele sobe um degrau, e sempre que ele desce, e a gente tem ali umas linhas para a gente saber onde é que ele vai parar, digamos assim, para a gente ter uma análise em cima de informação concreta, ok? Então, se eu não tenho Bitcoin, se eu já tenho Bitcoin, perdão, se eu não tenho Bitcoin nenhum, eu compro no preço que está. Se eu já tenho Bitcoin, eu tenho ele hoje, deixa eu dar uma olhada aqui no valor que ele está agora. Dá uma atualizada, o valor que ele está nesse exato momento. Olha só, a hora que eu comecei a aula, ele estava em 1 bilhão e 700. Já está 1 bilhão e 900. Pode ser que o Bitcoin reverta a tendência, tá? O Bitcoin está em 41.470 nesse exato momento. Ou seja, ele está lá em cima. Pode ser que ele caia de novo? Claro que pode. Pode ser que ele comece a subir? Claro que pode. Isso pode acontecer. Só que é sempre assim, ele vai testar, ele está fazendo um primeiro teste aqui no 41, pelo menos é o primeiro teste que eu estou vendo. Ele vai testar e aí, então, ele vai tomar uma decisão se ele sobe ou desce. Quando eu faço as minhas entradas fracionadas dentro de cada área, cada zona de compra, o que eu faço? Eu melhoro o meu preço médio. Então, é importante eu saber disso, que cada vez que eu faço uma entrada fracionada,
eu melhoro meu preço médio. E eu não preciso entrar em desespero, por quê? Porque o mercado vai subir e o mercado vai cair, e isso é normal, e ele sempre sobe, e ele sempre cai, é normal. Eu preciso estar consciente de que isso é normal, para aproveitar as melhores oportunidades segundo as minhas possibilidades. É isso que eu tenho que aprender, é isso que eu tenho que ter em mente. Ok? Vamos lá. Como eu falei, aqui eu tenho o período gráfico, que é a semana. Aqui eu tenho a minha linha, a minha zona de compra, digamos assim. Aqui eu tenho a minha resistência. Aqui eu tenho a linha de tendência, que eu tracei, que é uma linha de tendência de alta. Então, se ele fica acima dessa linha, ele tende a subir. Se ele vai abaixo dessa linha, ele tende a descer. A gente vai falar um pouco melhor. Essa é a zona de rejeição. E aí, a gente vai olhar aqui com relação a tendências. E aí, como eu falei para vocês, ele sobe de escada. Ele vai tocando em pontos importantes. Esse aqui é o gráfico da Luna, tá? Ele vai tocando em pontos importantes. E aí, o ponto que ele tocou anterior acaba virando um suporte para ele subir para um degrau acima. E ele sempre vai respeitando um canal. Eu consigo traçar esse canal e eu consigo observar que ele bate embaixo, bate em cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo, bate em cima. Esse é um canal de alta. Ele respeita geralmente o canal. Quando ele para de respeitar o canal, aquela moeda vai virar a tendência, ok? Ele vai virar a tendência. E eu consigo observar isso também, que ele vai, tem algumas outras informações que são importantes, que é a informação do estoque RCI, que você já vai entender um pouquinho mais na frente, mas basicamente, se ele ficar muito sobrevendido, ou seja, se ele ficar muito acima desse risquinho aqui, eu já vou falar sobre ele no próximo slide, ele começa a reverter a tendência de alta e começa a cair um pouco, que é a chamada correção, que é normal, que é tranquilo, eu só preciso entender o que eu estou fazendo. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho a tendência de baixa, que são fundos e topos descendentes, ou seja, o que era suporte virou resistência, o que era suporte virou resistência, o que era suporte virou resistência. Então, o ativo vai caindo, ele não ultrapassa o antigo suporte e vai descendo. Isso aqui é uma LTB, uma tendência de baixa. Eu sei que é bastante informação que eu passo para vocês assim, mas eu vou fazer os vídeos mais curtos, com cada uma dessas informações mais mastigadas no gráfico, para a gente ir olhando com tranquilidade, tá bom? Mas eu preciso que vocês saibam sobre isso. Aqui a gente está falando de média móvel, tá? E aqui eu peguei uma imagem do Pivot Boss, que é dentro do TradeView, que a gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma média de 8 dias, a média de 25 dias, a média de 100 dias e a média de 200 dias. Essas são as informações que os grandes profissionais de mercado usam. O gráfico ele vem configurado de uma forma padrão, mas a forma padrão não serve para a gente, porque é a forma padrão do mercado tradicional. Então, a gente vai aprender a configurar o gráfico para usar essas médias, ou seja, nos últimos 8 dias, segundo esse gráfico aqui, nos últimos 8 dias, o Bitcoin estava em torno de 42.300. Nos últimos 25 dias, ele se manteve entre 46 e alguma coisa, e nos últimos 100 dias, ou seja, se contar 100 dias, o Bitcoin ele só bateu 32 mil. É por isso que a média ali do 30.800 a 32.700 é tão importante, porque ele está há 100 dias sem sair desse patamar. Esse é o patamar mais importante. E aqui o ND, porque não tem uma média nesse gráfico aqui, não tem uma média de 100 dias para poder fazer avaliação. O período gráfico que foi usado não batia 200 dias, ok? Ou melhor, 200 semanas, tá? 200 semanas, o gráfico é semanal, então o gráfico é de 200 semanas. Falei besteira.
Aqui vale 8 semanas, aqui 25 semanas, aqui 100 semanas e aqui 200 semanas. Todas as informações sempre respeitam o tempo gráfico aqui em cima. Se eu estou no gráfico de dia, ele respeita o dia. Se eu estou no gráfico semanal, ele respeita a semana. Ok? Então, nas últimas 8 semanas, ele bateu 42. Nas últimas 25 semanas, ele respeitou 46. Nas últimas 100 semanas, ele bateu 32 mil. E nas últimas 200 semanas, ele ainda não tem 200 semanas. Ok? Aqui nesse tempo gráfico. Essa é a informação que é interessante. Momento, só mostrando as informações para vocês e onde vocês vão encontrar. A gente vai fazer isso na prática. Bom, aqui mais uma vez, né? Mais um gráfico do Bitcoin. E aí a gente falando aqui um pouquinho mais sobre as questões que é importante ele passar desses 42.300, tá? É importante ele passar desses 42.300 e a partir do momento que ele passar desses 42.300, a gente vai mudar esse tempo gráfico de semanal para um tempo gráfico menor, para poder encontrar a próxima resistência do Bitcoin, que fica ali entre 45, 48, tem uma resistência ali ainda, tá ok? Aqui está dizendo 47, pedradinha. Basicamente, é mais ou menos ali entre... Às vezes ele fica, para um tempo no 45, mas ele tem um suporte forte no 48. E para que a gente considere uma tendência de alta, de fato, ele tem que superar essas últimas resistências, ok? Esses últimos suportes que viraram resistência. E aqui você vai ver que, ó, quando a moeda ele entra nesses períodos, a gente vai arrumar o estoque RCI, a gente leva em consideração 3, 25 e 25, que são ainda dias, e aí você vai ter aqui um movimento dessas linhas. Quando o movimento passa para baixo dessa linha, a gente diz que ele está sobrevendido. O que isso quer dizer? Tem muita gente com moeda para vender. E quando ele passa aqui para cima, ele está sobrecomprado. Tem muita gente que comprou. O que acontece? Quando ele vem para cá, os grandes players tendem a jogar ele para baixo. Nem sempre ele vai lá embaixo de vez, mas ele tende. Aí, quando ele vem para cá, os grandes players tendem a jogá-lo para cima, para fazer um movimento de mercado, ok? Então, assim, essas são informações interessantes que a gente vai falar sobre cada uma delas mais detalhadamente nos vídeos de aula, que eu vou deixar livre para vocês darem. Mas, de qualquer forma, é importante você saber que a gente tem uma linha que o Bitcoin respeita de quantidade de moedas que tem com cada grande player, digamos assim, tá? Sempre baseado em cima em movimentos, em movimentações acima de 100 milhões, tá? Por movimentação. Então, essas são linhas importantes porque elas mostram os movimentos dos grandes players. Aqui a gente tem um exemplo de Fibonacci, que é uma outra coisa que a gente vai ter que aprender, né? Que quando eu traço minha linha de suporte, a minha linha de resistência, então eu posso abrir e traçar uma Fibonacci. A Fibonacci é uma forma de eu entender qual é o movimento de crescimento de um ativo, de uma concha, de uma árvore. A Fibonacci ela não é algo que foi inventado pelo ser humano, simplesmente foi observado que a natureza tem esses pontos e se criou um cálculo matemático em cima dessa realidade da natureza. Uma concha no mar, quando ela vai se desenvolvendo e ela vai crescendo, se você for traçar o movimento com que ela faz para crescer, ela cresce através da Fibonacci. Uma árvore cresce através da Fibonacci. Oi? Tem um áudio ligado e vamos lá ver qual é para a gente estar. Já foi. Ok, então ele cresce através da Fibonacci. Isso aqui é o assunto mais da Lígia, né? A Lígia deve gostar bastante desse assunto. Mas é importante você saber que dentro dessa regra de crescimento existem números mágicos. E o número mágico é o 618, tá? 0,618, 1,618. Então, a gente tem esse número mágico que todas as vezes que bate ali, você tem uma propensão a fazer melhores negócios.
A gente vai falar mais especificamente sobre Fibonacci, como traçar Fibonacci, enfim, mas é importante você saber que existem parâmetros que o mercado respeita, a natureza respeita e o mercado também respeita, ok? E com esses dados em mãos, eu sabendo me virar com esses dados, então eu posso tomar decisões mais assertivas. Eu preciso de todas essas informações para eu entrar com os meus valores no hold? Não. No hold eu vou fazer lá minha gestão de risco baseado naquilo que eu já falei para vocês. Eu entro na hora que eu cheguei e se cair 30% abaixo, eu entro de novo. Se for altcoin, cair 40% abaixo no Ethereum, no BNB vale a pena entrar de novo. E se for outra altcoin, tem que ter 50% abaixo para eu entrar de novo. Se eu estiver preocupado em melhorar meu preço médio, se eu estou só investindo nesse momento, beleza, eu posso ir lá. Mas para eu ir para o trade do dia a dia, eu tenho que entender todos esses pontos que a gente falou até agora. Quanto mais habilidade eu tiver nesses pontos que a gente tratou até agora, mais assertivo vai ser o meu trade. Quanto menos habilidade eu tiver nesses pontos que eu estou mostrando para vocês até agora, mais difícil vai ser o meu trade. Maior a tendência de eu cometer erros. Então, esses pontos são importantes. Vocês vão ter que rever isso muitas vezes para a gente poder, então, fazer um trade com consistência. Vamos lá. Como eu falei, a Fibonacci é considerado um número mágico por ter uma simetria perfeita, ok? Opa, o que eu fiz aqui? Aí nós temos a tarefa. Qual é a tarefa que vai ficar para a próxima aula? A nossa próxima tarefa vai ser observar o gráfico de determinado ativo. Qual é o ativo que você escolheu para observar? Você precisa observar, pelo menos por uma semana, o movimento daquele ativo. Você precisa perceber a subida e a descida e a forma como ele se comporta. Marcar, né? Buscar marcar onde está o suporte e a resistência daquele ativo. E aí, identificar a área de rejeição, que você não deve comprar, principalmente se você já comprou. Se eu não tenho nada, eu posso comprar em qualquer lugar. Aí, se eu já tenho, eu não posso ficar comprando de novo em área de rejeição. Identificar as zonas neutras e avaliar as tendências. Essa vai ser a tarefa. Eu vou fazer, a partir da hora que a gente terminar essa aula, eu vou começar a gravar as aulas individuais sobre cada uma desses pontos. Então, a gente vai ter lá no canal do YouTube cada um desses pontos gravados em aulas separadas para vocês começarem a observar. Então, eu vou abrir o TradeView, vou abrir um gráfico e eu vou gravar a aula mostrando para vocês como faz cada uma dessas coisas, ok? Então, não se desesperem nesse momento, é mais para vocês terem essa informação. Vamos lá. Vamos lá. Essa sala daqui vai cair, mas antes dela cair, deixa eu parar. Eu gostaria de perguntar. Tem perguntas? Eu dei nó na cabeça de todo mundo.